Oi pessoal, o assunto de hoje é MBA fora do Brasil. Hoje eu tô aqui para dividir com vocês um pouco a experiência de fazer MBA fora do Brasil, né? No caso eu fiz em São Francisco pela RUT, tive a oportunidade de fazer uma rotação para Dubai, né? A RUT ela tem esse tipo de benefício e muitas pessoas me procuram, perguntam como que é fazer um MBA fora, qual que é o passo a passo para poder fazer esse MBA, né? Então eu quero dividir com vocês, através desse vídeo, essa experiência. O MBA ele é uma boa solução para você acelerar a sua carreira ou para você ter uma experiência internacional. O MBA fora do Brasil, ele agrega muito, tanto na sua vida profissional, mas principalmente na sua vida pessoal, né? Porque você vai conviver com pessoas fantásticas, você vai conhecer lugares diferentes, culturas novas, e isso tudo agrega muito na sua vida pessoal. Você precisa de pelo menos 1 ano de preparação. Então, todos os MBAs, eles exigem um application para você entrar na faculdade. O que é esse application? Ele é um conjunto de documentos que você vai preparar para apresentar para a escola. Então, tem o seu diploma, né? Para você fazer um MBA fora, você precisa ter um diploma aqui de pelo menos 4 anos de graduação, o seu histórico escolar, com tradução juramentada, do seu currículo, você precisa de cartas de recomendação, você precisa de redações, e você precisa de 2 provas, 2 tipos de provas, um que vai analisar a proficiência da língua, né, na qual você está aplicando. Então eu vou falar aqui do inglês. O GMAT, que ele é uma prova mais de raciocínio lógico. E todas as faculdades, elas têm 3 rounds, né, 3 rounds. Então assim, você pode aplicar, o primeiro round geralmente é em setembro, outubro, o segundo começo de janeiro e o terceiro já é março, abril, tá? Porque no primeiro round as escolas elas têm 100% das vagas disponíveis. Então elas vão analisar os currículos que elas receberam, né? Todo o pacote do application de cada aluno, e elas vão selecionando. Para o segundo round, elas já usaram praticamente 70-80% das vagas que tinha para o MBA com os alunos que mandaram no primeiro round. Então no segundo elas começam a ser um pouco mais criteriosas, e no terceiro pior ainda, né? Então a ideia, para facilitar para os brasileiros, é sempre aplicar num primeiro round, tá? Então quando você está escolhendo a faculdade, né, na qual você quer se aplicar, existem vários pontos a serem considerados, né? Então assim, o primeiro deles é a paixão, admiração. Então, provavelmente, né, o que a gente escuta, quem quer aplicar para fora, conhece as top 10, né? Então, você está falando de Harvard, está falando de Stanford, MIT, NYU, Kellogg's, né? Então, a gente tem ali as Dream Schools, que a gente fala, né, que elas são o sonho de todo mundo. Lógico que o nível de dificuldade para entrar nessas faculdades ele é maior, né? Elas são muito mais exigentes. Então, quando você está escolhendo uma faculdade, a minha sugestão, né, de quem já passou, escolha sim essas dreams, né? Essas faculdades dos sonhos. Escolha 2 ou 3, porque na verdade você pode aplicar para quantas você quiser, quantas vezes você quiser, né? Então não é porque você foi negado numa primeira vez que você não pode insistir para continuar com aquilo, se você tem certeza que quer aquilo. Mas como um plano ou uma estratégia, né, para abordar esse assunto, escolha, por exemplo, 3 faculdades ou 2 das faculdades dessas tops, né? E depois também escolha mais umas 2 das faculdades que não estão nesses top 10, né? Mas que elas estão dentro do conceito que você busca para esse ano, né? Então
fora você conhecer a instituição e saber que, por exemplo, cada instituição ela tem um perfil, ela tem uma característica. Por exemplo, quando a gente está falando de Stanford, tá? Stanford tem um foco em empreendedorismo. São Francisco, onde fica Stanford, né, é o famoso Vale do Silício, os empreendedores, as startups, todos os fundos de investimentos para inovação, então estão lá. Consequentemente, todas as universidades em volta ali de São Francisco, como Berkeley, Stanford, Hult, né, que é que eu entrei, justamente o foco deles é empreendedorismo. Então, Boston, esse foco do mercado financeiro, um foco corporativo, um povo engravatado, um povo muito sério, em contraste com Stanford, que o pessoal tá todo mundo de bermuda e chinelo, né? Então isso é uma coisa que vocês têm que levar muito em consideração quando você vai fazer sua decisão. Então, em que tipo de ambiente você quer viver, né? Uma coisa é você viver, por exemplo, você não é uma pessoa que admite muito frio. Boston tem um inverno super severo, com neve até o joelho, e assim, existe essa rotina, então você vai estar estudando, o MBA ele demanda muitas horas de estudo, você realmente vai viver para estudar, é um momento que você vai estar focado nisso, e se você fica muito transtornado com esse tipo de clima, isso já atrapalha um pouco o seu desempenho. O que você gosta? Então você é uma pessoa de outdoor, você gosta de fazer exercício, né, ao céu aberto, você quer correr na rua, tal. Então, por exemplo, Xangai, que já é uma outra realidade, uma outra cultura, já talvez não seja o seu foco, né? Então, assim, você tem opções no mundo inteiro. Então, além de olhar para a instituição, eu sugiro você olhar também para a cultura local, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de ficar uns 3 meses em Dubai, e Dubai é um país muçulmano, né? Então as regras são islãs, são da religião. Então durante o Ramadã, por exemplo, que é o período que eles fazem o jejum, a mulher não pode mostrar o ombro, não pode mostrar o joelho, ninguém pode comer em público, você não pode beber água em público. Então você está andando num calor de 42 graus e se você tirar uma garrafinha de água, você vai preso, né? Então você precisa ter esse discernimento de que existe também uma outra cultura que você vai encontrar. Muito interessante você lembrar que os seus colegas de estudo também vão fazer parte de uma cultura diferente da sua, que você tem que ter essa paciência e esse carinho no contato com eles, né? Sempre se colocando no lugar deles, que eles não conhecem a sua cultura tanto quanto você não conhece a deles, não julgando e tendo essa paciência de, né, ter essa caminhada junto com ele para vocês se encontrarem, né, num common ground que a gente fala para funcionar os projetos, para dar certos trabalhos. Mas voltando lá pro application, então a minha sugestão é essa: quando vocês forem escolher as faculdades, prestem muita atenção nas características geográficas do lugar, na cultura do lugar e principalmente, que é algo que faz toda a diferença nesse projeto, é o custo de vida. Então, uma coisa o custo de vida em São Francisco, hoje, ele é mais alto até que em Nova York. Em compensação, se você for para o interior, por exemplo, do Texas, já é mais barato, né? Você vai para Austin, é mais barato o custo de vida lá. Se você for, por exemplo, a Dubai, é mais barato ainda, em termos de comida, e lógico, você tem que avaliar hospedagem e tal, mas cada lugar ele tem sim um nível de custo e você tem que planejar aí, que você tem alguns MBAs que eles são de 1 ano, tem alguns MBAs que são de 2, então tudo isso tem que entrar no seu planejamento financeiro, né, de como que você vai se sustentar nesse lugar pelo período do estudo, tá? Quando você está no MBA, você não pode trabalhar, tá? Então, isso não existe de você conseguir ter um part-time job, você ter um trabalho em paralelo para se sustentar. O ideal é você ter, sim, a condição, né, de se manter pelo período que você vai estar lá. O GMAT, o que é? Ele é uma prova
que ela está avaliando muito mais a sua inteligência mental e a habilidade de você tomar decisão sob pressão do que seus conhecimentos gerais. A prova tem matemática, análise de dados, verbais e de leitura, né, e escrita analítica. Então tem a parte de matemática, lógica, e tem a parte de inglês, mas é um inglês muito mais aprofundado do que o TOEFL, né? O TOEFL, ele é uma prova de proficiência da língua, que nessas top 10, né, dos Estados Unidos, eles exigem um mínimo de 100, tá? O GMAT, nessas top 10, no mínimo você tem que chegar a 600 para você conseguir competir com o seu application, tá? Então, falando de GMAT, faça um simulado do GMAT, veja, né, um simulado de diagnóstico, justamente para ver quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, e assim você consegue analisar e fazer um plano de ação para o seu estudo, né? O GMAT, ele é uma prova que exige muita disciplina. Então, o GMAT, ele é uma prova adaptativa, que à medida que você vai avançando na prova, ela vai mudando o nível de dificuldade. Então, por exemplo, eu entro numa pergunta média, e aí eu acerto essa pergunta média, e ela tem um peso. Aí ele me dá uma pergunta mais difícil, aí eu acerto essa pergunta difícil, ela tem outro peso, aí ela me dá outra difícil, eu errei, aí ele volta para me dar uma fácil, aí essa fácil tem outro peso. Então, o número, a pontuação, ela não é direta, ela não é quantas você errou, quantas você acertou. Ela é uma pontuação em cima dos pesos, dos níveis das perguntas que você respondeu. Então, é uma prova bem interessante mesmo, foi realmente a prova mais challenging, né, mais desafiadora que eu já tive. E foi muito interessante estudar para ela. É sim uma prova que precisa de disciplina, e você tem acesso a vários recursos, tanto gratuitos como pagos na internet, de aulas dos professores, cursos, né, livros, simulados. Então, vale a pena você se dedicar, né? Esse GMAT geralmente é a parte que as pessoas que estão há muito tempo afastadas dos estudos têm mais dificuldade, porque você realmente precisa criar uma disciplina e estudar, né? E esse estudo é de no mínimo uns 5 meses. Para tirar os 600, que é o mínimo de uma boa escola, os alunos estudam no mínimo 107 horas, né? Então realmente precisa de bastante estudo, e esse é um ponto forte. Ele não é o que vai decidir a sua entrada ou não no MBA, mas ele é um ponto bem forte, avaliado pelo Board de Application, né, que vai estar avaliando aí o seu conjunto, né, de documentos. Que ele é $250, é uma prova de 3 horas e meia, tá? E você tem que ir num centro habilitado para aplicar, então você tem que avaliar aí perto de você se existe algum centro, se não, se você vai ter que procurar alguma capital, tá? Mas você só pode fazer, e essa prova você só pode fazer 5 vezes ao ano. Então não tem problema você fazer e ir mal e querer fazer de novo. O ideal é você só ir fazer o GMAT quando você tiver realmente com uma pontuação no simulado alta, né? Então, por exemplo, nos meus estudos eu me coloquei que quando eu tivesse 650 no mínimo do simulado, aí eu ia fazer a prova. Porque lá na prova ainda é um outro ambiente que vai te pressionar mais ainda. Então você coloca uma meta mais alta, né, para chegar nos 600, por exemplo, porque lá, sobre aquela pressão da prova, tal, você fica mais nervoso, você não consegue desempenhar tão bem como na sua casa fazendo simulado, né? Então, essa é a sugestão, quando você conseguir uma pontuação, porque a escola, ela vê o seu histórico. Então, ela vai acompanhar que você fez várias provas e as pontuações. Então, o ideal é realmente você já chegar com uma, né? E convenhamos, é $250, né? Ninguém quer ficar também
gastando $250 fazendo prova sem ter certeza que vai sair bem, né? Então, quanto mais preparado você estiver para a prova, já perto mais próximo da data do application, melhor. Nesse seu ano de planejamento. Então, você está estudando para o GMAT, você está estudando para o TOEFL, e em paralelo, as escolas, elas pedem redações, são os famosos essays, né? Então, nessas redações, a escola, ela quer entender de você o porquê que você escolheu aquela escola, né? Então, ela fala assim, por que você quer fazer o MBA agora e por que aqui? Por que você quer ir para Stanford, né? Por que agora você quer entrar no MBA? E nesse momento, você tem que ser bem sensível e fazer uma análise do seu coração de por que você quer entrar, o que você está buscando, como você se vê daqui 5 anos, o que você acha que a escola vai agregar na sua vida e principalmente o que você tem para agregar à escola. Então, para eles é tão importante quanto o que você vai deixar lá de legado na escola, para eles avaliarem a sua entrada lá. Então, eles querem receber pessoas diferenciadas, eles não querem feijão com arroz, eles querem alguém que queira mudar o mundo, eles querem pessoas que queiram salvar, curar o câncer, queiram salvar as florestas, eles querem pessoas que tenham sonhos, tenham objetivos, né? E que sejam focados em resultados. Então, por exemplo, isso volta naquele nosso assunto de cada perfil de escola. Então, para você entrar em Stanford, por exemplo, eles gostam do perfil empreendedor. Então, você tem que ter esse perfil empreendedor, você tem que mostrar através das suas palavras, através da sua história, que você foi uma pessoa que lutou por isso, que está buscando e que quer realizar, né? Então, Stanford, NYU, por exemplo, NYU, ela pede um filme, né? Ele pede um filme contando a sua história e tal, porque eles são bem voltados para a área do entretenimento, né? Em Nova York e tal. Então, é muito interessante como cada faculdade tem as características daquela faculdade. E aí é interessante você, na hora que está pesquisando sobre as faculdades, entender, por exemplo, quais os clubes que aquela faculdade tem, como ela é conhecida ali pela redondeza dela, como que é o envolvimento dela na comunidade, e você utilizar até de recursos que não são, aqui no Brasil a gente usa pouco, que é o LinkedIn, por exemplo, de você buscar no LinkedIn quem são pessoas que talvez estejam aí na sua cidade, na sua região, que estudaram nessa escola. Mandar para eles uma mensaginha, falar, olha, te vi aqui pelo LinkedIn, eu estou interessado em fazer meu MBA como você nessa escola, eu gostaria de bater um papo para conhecer melhor, você, né, poderia tomar um café comigo e tal, e realmente a se aprofundar em conhecer, né, a escola, porque quanto mais profundo for essa investigação e mais consciente for esse seu entendimento do que a escola tem para te dar, né, e como o que você tem para dar para a escola, como que vocês podem casar ali essas necessidades, melhora a qualidade da sua redação. E isso faz toda a diferença, tá? E uma sugestão, assim, lógico, se você está aplicando para o MBA, é porque você tem um inglês mais desenvolvido, mas a redação, uma escrita, é fundamental. Não é Google Translator que vai fazer uma redação de português para inglês, né? Então, você ter uma ajuda ou você ter essa certeza que a sua redação está sendo bem escrita na língua inglesa, né? Não é um português traduzido, isso faz toda a diferença também no seu application, tá? Além das redações, nós precisamos também ter cartas de recomendação. Aqui no Brasil é algo também que a gente não usufrui muito dessa ferramenta. Então, nos Estados Unidos, para tudo você precisa de carta de recomendação, né? E para a faculdade, esse é outro passo fundamental de a pessoa que vai te recomendar estar trazendo
quais são as suas qualidades técnicas. Aqui a gente já está sendo avaliado pela nossa parte profissional. As redações, elas trazem um pouco da nossa história e da nossa parte mais emocional, né? O que move, né? E já a carta de recomendação, ela já é mais profissional. Então, a orientação deles tem que ser alguém de nível superior a você que possa te avaliar como alguém, né? Um chefe, um supervisor, né? Que tem esse contato próximo. Então, uma dica minha é: busque alguém que saiba o que é ter o MBA fora do Brasil, né? Porque hoje nem todos têm essa consciência, essa clareza do que é estudar fora do Brasil. Então, busque alguém mais maduro e moderno que possa, né, te expor de uma maneira bem interessante para a escola. Então, as cartas de recomendação, elas são fundamentais, e principalmente se você tiver alguém envolvido com as escolas, se você tiver alguém que é um ex-aluno próximo que possa te recomendar, isso sempre vai ganhar pontos, né? Isso tudo, né? Então, o GMAT, o TOEFL, as redações, são geralmente 3, no mínimo 2 cartas de recomendação, os seus currículos escolares, o currículo profissional, diploma. Esse é o pacote que chama Application. E esse pacote, ele, né, o interessante é você entregar ele no Round 1, né, no primeiro round, e ele e cada application ele tem uma taxa, né? Então, assim, você pode aplicar para quantas escolas você quiser, né? Não existe regra. Acontece que em cada uma que você for aplicar, o ideal é que você se aprofunde. Então, é você buscar realmente as escolas de verdade que fazem sentido para você no que você está buscando na sua vida. Pessoal, essa era a dica de hoje. Eu espero que tenha sido muito útil na sua vida e para tomar a decisão. Eu sugiro que você siga assim esse sonho. Ele é possível e ele é uma delícia, é uma das experiências mais gratificantes que eu tenho na vida. E divida comigo. Tem alguma pergunta, tem alguma sugestão, coloca aí embaixo nos comentários. Eu vou estar produzindo mais material para estar dividindo com vocês algumas experiências e a gente se vê.